volta com mais um vídeo do Café com CTB. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fiscalização do para-choque traseiro. Essa fiscalização que é uma salada de frutas, né? Nós sabemos que tem para-choque de primeira, segunda, terceira, até de quarta geração. E o nosso objetivo aqui vai ser passar para vocês os requisitos para a fiscalização desse tipo de equipamento obrigatório. Estou aqui num lugar um pouco inusitado, mas vou sair aqui da câmera e começar aqui a apresentação. Então eu convido vocês para poder acompanhar comigo aqui. Vamos lá! Olha só, pessoal, então vamos lá. Eu sempre costumo começar aqui as nossas apresentações trazendo para vocês aqui os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula, tá? Então vamos colocar aqui, ó, os tópicos, tá? Vamos colocar aqui os tópicos que nós vamos trabalhar aqui nessa aula de para-choque traseiro. O primeiro tópico que nós vamos colocar aqui é o tópico da legislação aplicável. Nós vamos ver aqui qual é a legislação normativa de trânsito que se aplica para a fiscalização do para-choque traseiro. Então, legislação aplicável, e depois da legislação aplicável, nós vamos conhecer aqui o aspecto geral, vamos conhecer aqui o aspecto geral do para-choque traseiro, e depois disso, nós vamos conhecer os requisitos técnicos do para-choque traseiro dos veículos de carga, tá? Os requisitos técnicos dos para-choques traseiros e vamos finalizar com as infrações relacionadas. Com as infrações relacionadas. Olha só, a legislação aplicável que está ali inerente ao para-choque traseiro, são as seguintes legislações que nós vamos utilizar aqui nessa aula. Olha só, a legislação que nós vamos utilizar aqui são as seguintes resoluções. Ó. Eu vou trazer para vocês aqui a resolução número 14 do CONTRAN e a resolução número 129 do CONTRAN. Aldir, o que fala essas duas resoluções, a 14 e a 129? É simples, tá? Essas duas resoluções aqui, elas vão disciplinar quais são os veículos obrigatórios a ter o para-choque traseiro. Então, elas vão trazer aqui a obrigatoriedade. E é importante você observar que a resolução 14 aqui, ó, ela é mais abrangente porque ela traz a obrigatoriedade para veículos automotores, e para os ônibus elétricos, tá? Então ela é um pouco mais abrangente do que a resolução 129, porque a resolução 129 do CONTRAN, ela traz aqui a previsão da obrigatoriedade de ter o para-choque traseiro somente aqui para os triciclos de cabine fechada, tá? Triciclos de cabine fechada. Aldir, quer dizer então que um triciclo de cabine fechada tem que ter para-choque traseiro? Tem, tá? Tem que ter. Com fulcro na resolução 129 do CONTRAN, os triciclos de cabine fechada têm que ter o para-choque traseiro. E você precisa lembrar que os triciclos de cabine fechada só podem transitar nas vias urbanas, tá? É vedado o trânsito de triciclos de cabine fechada em rodovias federais, rodovias estaduais e também nas rodovias aí do Distrito Federal, tá? É vedado o trânsito de triciclos de cabine fechada nas rodovias, nas vias rurais. E um outro detalhe importante que você tem que lembrar é que os triciclos de cabine fechada é dispensado o uso do capacete tanto para o condutor quanto para o passageiro, desde que o triciclo atenda ali uma série de requisitos, que é aqueles requisitos de ter uma série ali de equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, sistema de iluminação, velocímetro, espelho retrovisor e etc. Tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. Então, a resolução 14, ela traz a obrigatoriedade para os veículos automotores e ônibus elétricos e traz a obrigatoriedade para os triciclos aí de cabine fechada, a resolução 129. E aí, combinado com essas resoluções, nós ainda vamos ter aqui também, ó,
as seguintes resoluções. Aqui eu vou colocar as principais resoluções, eu não vou colocar aqui as alterações, eu vou colocar aqui as principais resoluções para fins de fiscalização de para-choque, que aqui no caso é a resolução 805, combinada com a resolução 152, combinada com a resolução 593. Essa aqui, ó, é de 1995, a 152 de 2004 e a 593 aqui de 2017. Essas três resoluções aqui, ó, elas já vão tratar de uma questão um pouco diferente dessas duas resoluções acima que eu mostrei para vocês. Essas três resoluções aqui, ó, elas vão tratar dos requisitos técnicos para o para-choque. Elas vão trazer aqui os requisitos técnicos para a fiscalização de para-choque traseiro, tá? Pegaram a jogada? Então, a resolução 14 a 129 vai falar quais são os veículos obrigatórios. Então, a 14 chega e fala assim para você, olha só, meu amigo, é obrigatório ter para-choque os veículos automotores, os ônibus elétricos. E aí vem a resolução 129 também quer dar ali o seu palpite, ela também quer participar, ela quer dar o seu pitaco, né? Ela fala, não, então eu também quero considerar aqui, para poder ter para-choque, os triciclos de cabine fechada, tá? Aí veio a resolução 805, 152 e 593, falou assim, não, então vamos regularizar isso aqui, porque senão vai virar bagunça. Tá? Vocês autorizaram aqui esses veículos a terem os para-choques traseiros, beleza, mas agora nós vamos colocar aqui uma ordem na casa. Para que eles tenham o para-choque traseiro, eles precisam atender esses requisitos técnicos, que é a função da resolução 805, 152 e a 593, beleza? Aí vamos colocar aqui para vocês agora, ó, quais são os aspectos gerais, os aspectos comuns que todo para-choque tem que ter. Então vamos imaginar aqui o seguinte, vou fazer um desenho aqui de um para-choque, tá? Vou fazer aqui um desenho aqui de um para-choque, vou colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui um desenho aqui de um para-choque. Vamos fazer aqui um desenho de um para-choque aqui, ó. Olha só. Vamos colocar aqui esse para-choque aqui assim, ó. Vamos imaginar aqui um para-choque, tá? Vamos imaginar aqui um para-choque. Esse para-choque aqui, ó, como aspecto geral, esse para-choque, por exemplo, ele tem que ser retilíneo. Esse para-choque aqui, por exemplo, ó, ele não pode ter trincas, tá? Esse para-choque ele não pode ter trincas. Um outro aspecto aqui geral do para-choque é que ele não pode ter furos, tá? Ele não pode ter furos. O para-choque, ó, ele não pode ter emendas de solda, tá? Ele não pode ter emendas feitas ali, aquelas emendas por solda, beleza? Um outro detalhe importante, ó, esses cantos aqui, essas laterais aqui do para-choque, ó, não pode ser cortante, ó. Não pode ter as suas laterais, não pode ter as suas laterais cortantes, ó. Não pode ter aqui as laterais cortantes, ó. Essa outra lateral aqui, ó, também não pode ser cortante, tá? As laterais do para-choque não podem ser cortantes, beleza? Então isso aqui é um aspecto geral de todo para-choque quando você fiscalizar. Ele tem que ser retilíneo, não pode ter trinca, não pode ter quebra, não pode ter furo, não pode ter marca de solda. As laterais, as extremidades laterais desse para-choque, elas não podem ser cortantes, tá? Elas não podem ser cortantes. E aí, Aldir, aqui tem infração? Tem. E é muito simples aqui a infração. Por exemplo, se o para-choque que você está fiscalizando, ele tem lá trincas, ele está quebrado, né? Ele tem furos nesse para-choque, tem marcas ali
de soldas, emendando esse para-choque, né? Esse para-choque é muito comum na fiscalização, ele está torto, tá? O para-choque ele está, você está olhando ali o para-choque, né? Você está ali olhando o para-choque, está vendo que ele não está retilíneo, né? Nesse caso aqui, para essas situações que eu circulei para vocês aqui, fazendo essa nuvenzinha aqui, a infração vai ser a infração do artigo 230, inciso 9, tá? Cuidado, equipamento ineficiente ou inoperante, tá? Equipamento ineficiente ou inoperante. Agora, se você está olhando ali o para-choque, agora eu vou fazer aqui um quadrado, tá? Se você está ali olhando o para-choque e está vendo que esse para-choque aqui, ó, ele apresenta aqui as laterais, ó, ele apresenta aqui as laterais cortantes, aí nesse caso a infração aqui é do artigo 230-10, tá? Equipamento obrigatório em desacordo, beleza? Equipamento obrigatório em desacordo. Essas duas infrações aqui são infrações de natureza grave mais multa. Show de bola? Infrações de natureza grave mais multa. Então, esses aqui são os aspectos comuns. Aí, para poder apresentar para vocês aqui os requisitos técnicos, os aspectos mais específicos desse para-choque, eu vou fazer com vocês aqui uma tabelinha, tá? Requisitos técnicos. Eu vou apresentar para vocês aqui uma tabelinha, e aí depois vocês podem até printar essa tabelinha aí para poder usar, tá? Porque essa tabelinha funciona, viu? Aldir, as tabelinhas geralmente não costumam funcionar, não, mas não é essa tabelinha aí que você está pensando na aula, tá? Eu vou te apresentar uma tabela aqui que realmente ela funciona. Olha só, a tabela que eu vou apresentar para vocês aqui é uma tabela muito show. Vamos colocar assim, vamos fazer assim, ó. Olha só, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui, ó, vamos colocar aqui um círculo, tá? Um círculo não, um quadrado aqui, tá? Vamos colocar esse quadrado. Vamos colocar esse quadrado aqui, ó. Olha só. Vamos colocar esse quadrado aqui. Aí aqui, ó, nós vamos colocar a resolução. Aqui nós vamos colocar a resolução. Deixa eu colocar melhor aqui, ó. Vou colocar em letra de forma. A resolução nós vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui, então vamos colocar aqui esse traço aqui. Vou fazer aqui a resolução, tá? Aí depois da resolução, nós vamos colocar aqui, ó, o ano de fabricação, tá? O ano de fabricação do veículo, tá? O ano de fabricação do veículo. Aí aqui, ó, depois do ano de fabricação do veículo, nós vamos colocar aqui qual é o PBT que esse veículo tem que ter. Vou colocar aqui o PBT que esse veículo tem que ter. Aí depois do PBT que o veículo tem que ter, vamos colocar aqui, ó, a altura, qual é a altura que o para-choque tem que ter em relação ao solo, tá? A altura que o para-choque tem que ter em relação ao solo. Aí nós vamos colocar aqui a cor da faixa desse para-choque, tá? Vamos colocar aqui a cor da faixa desse para-choque. A cor da faixa do para-choque. E aqui, ó, vamos colocar se ele tem que ter plaqueta do fabricante ou não, tá? Vamos colocar aqui para ver se ele tem que ter a plaqueta do fabricante ou não. Aí a gente separa aqui assim, ó. A gente separa aqui. Aí nós vamos colocar aqui as seguintes situações, ó. Vamos colocar aqui antes da resolução 805. Vamos colocar aqui antes da resolução 805. Vamos colocar aqui com a resolução 805. Vamos colocar aqui
a resolução 152 e no final aqui a resolução 593, tá? Aí vamos separar aqui, ó. Essa tabelinha aqui vai ficar show, viu? Aí vamos separar aqui, ó. Vamos colocar as linhas aqui, ó. Essa tabelinha vai ficar show. Olha só, hein? Café com CTB na área. Olha aqui, ó. Como que vai funcionar isso aqui? Resolução, antes da resolução 805, ela vai se aplicar aos veículos fabricados até 1996, beleza? Ela se aplica a veículos com qual tipo de PBT? Veículo aqui que tem o PBT superior a 3.500 quilos, tá? Qual é a altura do para-choque? Qual é a altura do para-choque para esses veículos fabricados até 1996, de acordo com a resolução 805? Não há previsão, tá? Até 1996, não há previsão da altura aqui do para-choque, beleza? Qual que é a cor da faixa refletiva que tem que vir nesse para-choque aqui, até 1996? É aquela faixazinha que muitos de vocês aí já viram, que é preto com amarelo, tá? Preto com amarelo. Tem que ter plaqueta, né, com os dados do fabricante, CNPJ, chassi, falando com o relatório de ensaio, de teste do para-choque? Não tem, tá? Não há, também aqui não há previsão para os veículos até 1996. Após 1996, aqui é 805, após 1996, então, ó, de 1996 até 2004, aí a gente aplica a resolução 805. Qual o PBT? Quais são os veículos de carga que tem que ter o para-choque aqui? PBT maior ou igual a 3.500 quilos, tá? A altura para esse para-choque, de acordo com a resolução 805, a altura dele em relação ao solo, 55 centímetros. Show? Sem novidade, sem dificuldade aqui. Faixa refletiva aqui, também na cor preto com amarelo. E aqui tem um detalhe, tá? Preto com amarelo e faixas vermelho e branco, e faixas vermelho e branco nas extremidades, tá? Nas extremidades do para-choque tem que ter aquelas faixinhas vermelha com branco. Show de bola? Tem que ter plaqueta aqui nesse para-choque? Também, de 96 até 2004, não há previsão, tá? Não há previsão aqui de ter aquela plaqueta constando aqui que o para-choque passou por teste de ensaio, beleza? Um detalhe aqui é que esses veículos, né, até 1996 e esse veículo aqui de 1996 até 2004, percebam que o PBT aqui é de superior a 3.500. Quando a gente passa aqui para a resolução 52, que ela vai se aplicar aos veículos fabricados, olha só, hein? Os veículos fabricados de 2004 até 2004 até 2017, aí aqui o PBT tem que ser superior a 4.600 quilos. Pegaram a jogada? De 2004 até 2017, o veículo, né, fabricado nesse período, para ele ter a obrigatoriedade de ter o para-choque, ele tem que ter um PBT superior a 4.600 quilos. Show? Qual é a altura aqui? Mudou também, tá? A altura aqui agora passa a ser 40 centímetros. Nesse caso aqui, o para-choque tem que ter uma altura máxima, aqui de até 40 centímetros em relação ao solo, tá? Qual a faixa aqui? A faixa refletiva dele. Faixa refletiva aqui, ó, vai ser na cor branca com vermelho, tá? Vai ser naquela cor branca com vermelho. Lembrando aqui que ela tem que ser aquelas faixinhas inclinadas, tá? Porque é muito comum você pegar na fiscalização aqueles para-choques com faixa na cor branca e vermelha, só que parecendo aquela bandeira da Croácia, em forma de quadradinho. Aquilo ali tá errado, tá? Aquilo ali tá errado. A faixa, ela tem que ser na cor branca com vermelho, ela tem que ser inclinada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar uma figura aqui para vocês observarem, para vocês verem como que funciona. Ela tem que ser inclinada. E aqui tem que ter plaqueta, tá? Tem que ter a plaqueta
tem que ter a plaqueta de ensaio, mostrando que o para-choque passou por teste de ensaio. A resolução 593 é após os veículos fabricados após 2017, veículos fabricados após 2017, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou colocar para vocês aqui um asterisco, que são os veículos em circulação que precisam adaptar, que eu vou mostrar para vocês aqui na próxima tela. Qual o PBT aqui? Aí aqui, ó, voltou para 3.500, tá? Voltou para 3.500 kg. O veículo fabricado após 2017, se ele tem um PBT superior a 3.500, ele vai ter que ter o para-choque. A altura aqui, aí agora a altura aqui mudou também. Após 2017, a altura de 45 centímetros. A faixa aqui também na cor branca com vermelho, tá? Branca aqui com vermelho, beleza? Também na diagonal. E aqui também tem que ter a plaqueta do emenda. Aldir, esse asterisco que você marcou aqui significa o quê? É isso aqui, ó. Os veículos que já estiverem em circulação, o que vai acontecer? Os veículos em circulação, eles precisam se adequar à resolução 593. Só que para eles se adequarem à resolução 593, tem um prazo, tá? Tem um prazo. Vou colocar para vocês aqui essa linha aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui uma linha de lapso temporal, tá? Vou colocar para vocês aqui essa linha aqui de lapso temporal. Olha só. Vamos imaginar que aqui nós temos, ó. Aqui nós temos 2020, tá? Aqui nós temos 2021, 2022, 2023 e aqui 2024. Os veículos que já estavam em circulação antes da publicação da resolução 593, esses veículos eles precisam adequarem o seu para-choque aos requisitos técnicos da resolução 593 da seguinte forma, tá? Da seguinte forma. Os veículos que têm placa com final 1 e 2, placa com final 1 e 2, eles precisaram adequar aí os seus para-choques. Na verdade, ainda precisa, porque 2020 ainda não acabou, né? Eles precisam adequar aqui os para-choques deles até 2020, tá? Aqui, ó, os veículos com placa, tá? O veículo com placas de final 3 e 4 aqui, ó, 3 e 4, vamos arrumar aqui, ó, os veículos com placas com final 3 e 4 tem que adequar até 2021, tá? Os veículos com placas aqui com final 5 e 6 até 2022, tá? E os veículos aqui com placas com final 7 e 8 até 2023 e placa com final 9 até 2024, tá? Então, depois de 2024, todos os veículos, sejam veículos fabricados após 2017, ou sejam os veículos que foram fabricados antes de 2017, que já estavam em circulação, após 2024, todos esses veículos já vão ter que estar com os para-choques traseiros atendendo os dispositivos previstos na resolução 593, beleza? Atendendo os dispositivos. Uma observação importante que eu vou colocar para você aqui, ó, por exemplo, você pegou um veículo na sua fiscalização que estava com para-choque em desacordo. Seja um veículo aqui fabricado em 1990 até 1996, um veículo com ano de fabricação de 1996 até 2004, ou um veículo de 2004 até 2017 que ainda não se adequou aos preceitos normativos da resolução 593, esses veículos aqui, se você pegou ele com o para-choque em desacordo, ele vai ter que arrumar esse para-choque, tá? Ele vai ter que arrumar esse para-choque. E quando ele for arrumar o para-choque dele, quando ele voltar lá no posto para apresentar o para-choque regularizado, ele precisa apresentar o para-choque regularizado de acordo com a resolução 593, tá?
ele já precisa apresentar o para-choque regularizado de acordo com a resolução 593. Se for um veículo de até 1996 e ele chegar lá na UOP com o para-choque com faixa refletiva na cor preto e amarelo, tá errado, tá? Tá errado, porque se ele já foi autuado e ele teve que regularizar, a regularização já tem que ser feita de acordo com os novos critérios. Pegaram a jogada? Então você vai orientar o cara a forma como ele vai fazer, tá? Você vai orientar, ó, você já vai colocar o para-choque aqui com uma altura de 45 centímetros, com a faixa branca e vermelha, beleza? Porque ele vai arrumar o para-choque e esse para-choque já tem que atender à nova resolução, beleza? Então, para-choque em desacordo, vou colocar aqui, ó. Para-choque em desacordo, quando for regularizar, já tem que regularizar conforme resolução 593 do CONTRAN, tá? Já tem que regularizar conforme resolução 593 do CONTRAN, beleza? Então, o para-choque, as faixas refletivas do para-choque é mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Vou pegar aqui uma imagem. Olha só, vamos colocar aqui uma imagem, ó. Olha só, tem que ser a imagem aqui, ó. Olha só, vamos colocar aqui essa imagem aqui, ó. E vamos pegar essa outra imagem aqui para vocês analisarem também, ó. Ó, vamos pegar aqui uma outra imagem, ó. Vou colocar aqui uma outra imagem. Ó, o para-choque tá dando um errinho aqui. Vamos diminuir aqui. Isso, aqui agora vai dar certo. Olha só. Então, olha só. O para-choque, ó, essa daqui, ó. Essa daqui é a faixa preta com amarelo, ó. Essa aqui é a faixa preta com amarelo. Essa aqui, ó, é a faixa branca com vermelho, tá? Essa aqui é a faixa branca com vermelho. Veja que essa faixa branca com vermelho, ela é inclinada, tá? Ela é inclinada, não é aqueles quadradinhos parecendo a bandeira da Croácia, tá? Não é aqueles quadradinhos parecendo a bandeira da Croácia. Se for aquilo ali, tá errado. Ela tem que ser inclinada, e essa inclinação aqui, branco com vermelho, uma inclinação aqui de 45 graus, se eu não me engano. Beleza? Avançando aqui, ó, nós vamos ver agora quais são os veículos isentos, de ter para-choque traseiro. Quais são os veículos isentos de ter o para-choque traseiro? Simples, tá? Veículos isentos de ter para-choque traseiro. Simples. Veículos inacabados. Tá aqui, ó. Veículos inacabados ou incompletos. Isento de ter para-choque traseiro, tá? Veículos inacabados, incompletos, veículo isento de ter para-choque traseiro. Aldir, não conheço um veículo inacabado ou incompleto. Vou te mostrar aqui agora, ó. Aí, ó. Tá aqui, tá? Tá aqui. Esse aqui é um exemplo de um veículo inacabado ou incompleto. Detalhe aqui, cuidado, tá? Cuidado. O trânsito do veículo inacabado ou incompleto só pode ocorrer no período diurno, tá? Só pode, olha só, hein? Só pode ocorrer no período diurno, tá? Só pode ocorrer no período diurno, e desde que tenha os equipamentos obrigatórios previstos na resolução 686. Se eu não me engano aqui agora, a resolução 686 que traz a previsão dos equipamentos obrigatórios para os veículos inacabados ou incompletos. Veículo inacabado ou incompleto é esse aqui, ó, é um chassi, né, um chassi de plataforma de um ônibus, né, de um caminhão, de uma caminhonete, beleza? Outro veículo isento de ter o para-choque é esse aqui, ó, cavalo-trator, tá? Cavalo-trator. Tem foto, Aldir, do cavalo-trator? Tem.
Olha só, vou colocar para você aqui uma imagem, ó, do cavalo trator. Tá aí, ó. Cavalo trator também é um veículo isento de ter para-choque, beleza? Outro veículo isento de ter o para-choque, outro veículo isento de ter o para-choque é veículo aqui, ó, transportador de carga indivisível, tá? De carga indivisível, veículo aqui muito longo. Tem imagem? Tem também, ó. Vamos colocar aqui uma imagem aqui de um veículo transportador aqui de carga indivisível. Esse veículo aqui também isento de ter o para-choque traseiro. Outro veículo isento de ter para-choque traseiro, outro veículo isento aqui de ter o para-choque traseiro, o veículo aqui de coleção, tá? Veículo de coleção. Aldir, tem foto de veículo de coleção? Tem. Olha só, o veículo de coleção. O veículo aqui de coleção isento de ter o para-choque traseiro, tá aqui, ó. Esse veículo aqui é um veículo também isento de ter para-choque traseiro, não é um veículo placa preta, que é veículo de coleção. Outro veículo isento de ter para-choque traseiro é o veículo usado exclusivamente fora da estrada. Vou colocar para você aqui uma imagem, tá? Veículo utilizado fora da estrada. Vou colocar para você aqui uma imagem de um caminhão utilizado fora de estrada, ó. Esse aqui é um caminhão utilizado fora de estrada. Esse caminhão que é utilizado também fora de estrada, ele também está isento de ter para-choque traseiro. Outro veículo aqui isento de ter para-choque traseiro, veículo bélico, tá? Veículo bélico. Olha só a imagem aqui de um veículo bélico isento de ter o para-choque traseiro. Tá aqui, ó, veículo bélico isento também de ter o para-choque traseiro. Um outro veículo aqui isento de ter o para-choque traseiro é aquele veículo, é o veículo que a própria estrutura dele, é o veículo que a própria estrutura dele já funciona, como para-choque traseiro, tá? Que a própria estrutura dele já funciona como para-choque traseiro. E se a estrutura desse veículo funciona como para-choque traseiro, quando você for fazer a medição dessa estrutura, ela tem que atender ali, ó, a altura prevista para o para-choque. Se for de acordo com a resolução 593, que é a resolução que já está em vigor, a altura ali dessa estrutura tem que atender a altura de 45 centímetros no máximo, tá? No máximo, para poder substituir o para-choque traseiro, tá? Um outro veículo que está isento de ter o para-choque traseiro é aquele veículo cuja sua operação é incompatível, tá? É incompatível com a presença de para-choque traseiro. É incompatível com a presença de para-choque traseiro. Aqui é muito importante você ter atenção que nesse caso aqui, ó, tem que vir a informação, tá? Tem que vir a informação aqui, ó, no CRLV, tá? Tem que ter a informação no CRLV de veículo isento de para-choque. Sabe por que vem essa informação aqui no CRLV de veículo isento de para-choque? Porque o fabricante desse tipo de veículo, que entende que esse veículo é incompatível com a presença de para-choque, ele tem que informar na nota fiscal, e quando o proprietário responsável pelo veículo for fazer o seu registro junto ao Detran, ele vai incluir essa informação no CRLV, tá? Se não tiver a informação no CRLV, esse veículo não está isento de ter o para-choque. Se não tiver a informação, esse veículo estará cometendo a infração do artigo 239 sem equipamento obrigatório. Pegaram a jogada? Aqui, ó,
aqui a gente vai colocar aqui alguns veículos, vamos colocar aqui alguns veículos especiais aqui para vocês, tá? Vamos colocar aqui alguns veículos especiais. Vou puxar aqui as fotos desses veículos especiais. Por exemplo, aqui, ó, veículo basculante, tá? Vou colocar aqui o veículo aqui basculante, tá? Vou pegar aqui outro veículo aqui que é considerado especial para fins de fiscalização aqui do para-choque traseiro, que é o veículo aqui plataforma, tá? E nós temos aqui, ó, o veículo plataforma, nós temos aqui o veículo basculante, tá? Veículo aqui basculante. Olha só, pessoal, olha só, o que esses veículos aqui têm de especial? Simples, pessoal, simples. Se for um veículo basculante, o para-choque dele pode estar retraído até 40 centímetros aqui para trás, tá? Ele pode estar retraído aqui, ó, até 40 centímetros aqui para trás, tá? A mesma coisa aqui para o veículo aqui, ó, plataforma, tá? Para o veículo aqui, plataforma, tá? O veículo aqui, plataforma guincho aqui, ó. Esse veículo aqui também, o para-choque dele, ó, também pode estar recuado aqui até o máximo de 40 centímetros, tá? Então, se você pegar um para-choque recuado, nesses veículos não é infração, tá? Esse outro aqui, ó, o basculante também, ó. Esse outro aqui também, basculante, também pode estar com o para-choque aqui, ó, recuado até 40 centímetros. Pegaram a jogada? Nós temos também aqui, ó, o veículo com plataforma elevatória, tá? Esse veículo aqui também com plataforma elevatória, vamos colocar aqui esse veículo aqui com plataforma elevatória, também pode ter aqui o seu para-choque aqui, ó. Também pode ter o seu para-choque aqui recuado aqui para dentro em até 40 centímetros. Então, muito cuidado com isso aí na fiscalização, beleza? Agora aqui em relação às infrações, ó, vamos colocar aqui de branco, tá? Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui de branco. Em relação aqui, ó, às infrações, ó, em relação aqui às infrações, muito simples aqui, ó, em relação às infrações, o que nós vamos ter? Primeira situação, sem para-choque. Se o veículo não tem para-choque, infração do artigo 239, sem equipamento obrigatório. Se o para-choque traseiro está quebrado, para-choque traseiro quebrado, trincado, com furos, com solda, 239, equipamento ineficiente ou inoperante, beleza? Para-choque bandeira da Croácia. Para-choque bandeira da Croácia. Olha só, para-choque bandeira da Croácia. O para-choque bandeira da Croácia, a faixa refletiva está em desacordo. Então, o equipamento obrigatório está em desacordo. 230-10, tá? Equipamento obrigatório em desacordo. Para-choque, olha só, hein? Para-choque sem a plaqueta, tá? Para-choque sem a plaqueta. Para-choque sem a plaqueta, infração do artigo 237, sem dados identificatórios, tá? Sem os dados de identificação. Artigo 237. Muito cuidado com isso, tá? Para-choque torto. Para-choque torto. Para-choque torto, também 239, equipamento ineficiente ou inoperante. Então, pessoal, é isso aí que eu queria trazer para vocês, tá? Isso aí que eu queria trazer para vocês, essa questão dos para-choques. Observem aqui, ó, que aqui está dividido em geração, né? Aqui está dividido em geração. Aqui nós temos o para-choque de primeira geração, que é isso aqui antes da resolução 805, né? Antes da resolução 805. Aqui o para-choque de segunda geração, né? Que é com a resolução 805, que vai de 96 até 2004. O de terceira geração,
que é com a resolução 152, que vai de 2004 até 2017, e agora os para-choques de quarta geração, que é após a resolução 593. Primeira geração, não tinha previsão de altura. Segunda geração, 55 centímetros. Terceira geração, 40 centímetros. E quarta geração, 45 centímetros. Quais são os para-choques que tem que ter plaqueta? Terceira e quarta geração, tá? Terceira e quarta geração. Terceira e quarta geração são os para-choques que tem que ter a plaqueta, tá? Então aqui, ó, para-choque tem que ter a plaqueta aqui, ó. Terceira e quarta. Terceira e quarta geração aqui são os para-choques que tem que ter plaqueta. Olha só, para-choque acima da altura máxima permitida. Infração do artigo 230-10. O equipamento está em desacordo. Show de bola, galera? Então, finalizamos mais um vídeo aqui do nosso café com CTB. E a gente volta em seguida, né, com mais temas interessantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima.